Olá! Como fazer fundações de múltiplos pilares, ou seja, uma fundação combinada, corretamente? Em alguns casos, vai ser necessário ou vai ser mais eficiente combinar duas sapatas ou dois blocos de estacas, mas isso tem que ser bem planejado, porque se isso for feito de maneira errada, pode aumentar drasticamente o consumo e gerar patologias na obra. Então vamos lá. Primeiro, por que fazer fundação combinada? Tá, uma fundação com duas cargas pontuais, basicamente isso que é uma fundação combinada, né? Dois pilares, no caso é o que a gente imagina geralmente, mas pode ser qualquer outro tipo de carga. Geralmente pilar próximo, a ponto de ser possível, digamos, juntar as fundações deles, são um erro de projeto, é um erro de concepção estrutural geralmente. Mas em alguns casos realmente ocorre, não tem muito o que fazer. Tá? Quais casos? Em uma obra conjunta de dilatação, ou seja, uma obra que foi cortada no meio e virou duas obras. E o que vai muitas vezes acontecer é que vai ter dois pilares, um do lado do outro, com uma distância de 2 a 5 centímetros entre um e outro, e o prédio vai ser separado em dois prédios. Isso acontece em uma obra muito longa, por exemplo, onde é verificado que é mais econômico separar a obra do que ter que fazer uma armadura adicional para evitar fissuração por retração. Tá? Tem algo no canal também sobre como determinar isso, mas a questão é, divide, né, o prédio em dois, mas é possível usar a mesma fundação, porque a fundação não é corrida igual às vigas do pavimento acima. Ok? Em obras com arquitetônico complexo, onde os dois pilares realmente são necessários, então, porque a primeira questão que a gente vai ter é, eu tenho dois pilares, bem perto um do outro, 1 metro um do outro, 1,5 metro um do outro. O que eu vou fazer é, eu vou verificar, tá, mas será que eu não posso tirar um deles? Né? E boa parte das vezes é possível, mas se não for possível, realmente tem que ter dois pilares, um perto do outro, e compensa pagar o custo dobrado. Aí tem alguns casos, né, um complexo pode exigir isso. Aí realmente vai dobrar o custo, ou até mais, ainda mais se tiver pilar tracionado, mais do que dobra o custo. Tá? Obras com regiões pequenas que necessitam se beneficiar de pilares próximos. Isso vai acontecer muitas vezes, talvez em um prédio pequeno, onde tem um elevador, mas não tem núcleo rígido. Né? Ou no fosso da escada é colocado dois pilares a 2 metros um do outro, 2,40 metros um do outro, coisa do tipo. Né? Ou seja, tem dois pilares próximos. E esses pilares podem ajudar drasticamente na questão do vento, né? Muitas vezes é possível colocar um pilar maior em alguma seção e tem que colocar outro pilar próximo para gerar um efeito de pórtico, né? Ou até mesmo aproveitar a alvenaria participante junto a ele e garantir a rigidez do prédio, garantir a estabilidade do prédio. Né? Obras com SPT baixo, né? Digamos, eu tenho pilares que estão com uma distância, sei lá, afastada adequadamente, sei lá, 2,5 metros um do outro, 3 metros um do outro, né? Mas que ainda, por algum motivo, foi escolhido sapatas, né? Ou foi escolhido uma fundação ali, tá? Porque uma outra questão que pode acontecer em blocos de estacas, eu cheguei a abordar aqui, ó, obras estaqueadas, né? Estaqueadas com pilares de momento elevado próximos, né? Se eu tenho uma obra estaqueada, ou obras gerais, né? Obras com pilares de momento elevado próximo, ao invés de fazer uma viga de equilíbrio, eu faço uma sapata de equilíbrio, por exemplo, tá? É um caso especial, porque eu vou gastar mais concreto tecnicamente, mas eu aproveito toda a seção. Então, ao invés de fazer uma sapata e a 2 metros fazer outra sapata e colocar uma viga de equilíbrio, o que a gente pode fazer é realmente colocar uma sapata como um todo, né, englobando as duas, e a sapata já funciona de viga de equilíbrio, claro, com armadura apropriada para isso e seção apropriada para isso, mas essa é a ideia. Tá? O que avaliar antes de fazer uma fundação assim? Primeiro, todos os pilares têm cargas apropriadas? Essa é a primeira questão. Tá? Um pilar tem 50 toneladas e outro tem 5 toneladas. Um pilar que suporta 50, aumenta a mínima coisa dele se ele suporta 55. Ele vai pegar a carga do outro e elimina o outro. Tá? Essa é a primeira questão, porque se um pilar tem uma carga muito baixa, ou pior ainda, tem um pilar com carga negativa, ou seja, tem um pilar com 50 toneladas, o outro está com menos 10 toneladas. Sabe o que aconteceria se eliminasse o pilar de menos 10 toneladas? O que estava com 50 iria para 40, porque o somatório dos dois dá 40, né? 50 mais menos 10, mais com menos dá menos, 50 menos 10, 40, ok? Então, se for mantido, isso aí muitas vezes está lá só para queimar dinheiro, pilar tracionado. Se for mantido o pilar tracionado, a excentricidade será gigante e vai ser um problema considerável. O que a gente vai ver depois na prática, mas essa que é a questão. 2. Existe uma grande variação de cargas em cada pilar, né? Isso, eu não estou falando, um tem 30, outro tem 60, não estou falando o quê?
Um pilar tem 60 toneladas, mas com vento ele cai para 10 ou aumenta para 50. Ok? Tá? Isso vai gerar uma fundação mais complexa, mas nesse caso muitas vezes vai compensar combinar os dois pilares, porque daí a gente cada um funciona como viga de equilíbrio do outro. A sapata funciona como viga de equilíbrio no caso. Né? Próxima questão, é possível agrupar os pilares, né? Talvez não seja possível usar só um dos pilares, né? Mas se eu tenho dois pilares a, sei lá, 1,5 m um do outro, será que eu não posso pegar nos 75 centímetros ou próximo ali e fazer um pilar do tamanho dos dois? Porque é mais barato fazer um pilar, sei lá, de 20 por 1 metro do que dois pilares de 20 por 50. E ele vai ser mais rígido, vai ser bem mais eficiente, quase sempre. Por que é mais barato? Porque vai ter menos caixaria, visto que o perímetro, quando a gente junta, né, elimina 40 centímetros de perímetro um do outro. E, além disso, ele tem uma rigidez muito maior, então muitas vezes vai precisar menos aço. Ok? E outra questão é, não posso mudar o tipo de fundação. Por que isso? Bom, porque se eu tenho uma obra e eu estou com sapatas, sabe, 2 por 2, 3 por 3, tá uma sapata entrando na outra, muitas vezes é melhor trocar por estaca ou, né, ou radier, né, ou radier rígido no caso, né, porque radier liso é uma maluquice completa. Mas a questão é, muitas vezes pode ser, ainda mais em fundação de concreto armado, obras de concreto armado com pilares pontuais, radier não é uma opção muito eficiente geralmente, mas a questão é possível trocar com radier rígido em alguns casos, né. Ser mais eficiente é muitas vezes mudar o sistema estrutural, mas é outra opção. A questão é, se eu estou tentando englobar duas sapatas em uma só, e eu tenho sapatos muito grandes, provavelmente compensaria não usar sapatos nessa obra. Nesses pilares, não na obra como um todo, não vai sair misturando sapato e estaca na mesma obra, que é outra maluquice. Né? Mas a questão é, muitas vezes, eu tenho uma sapata de 3x3 porque eu tenho uma carga considerável, eu tenho, sei lá, 150 toneladas. Tá, mas dependendo do caso, você faz uma estaca, sei lá, de 80 centímetros de diâmetro, né? E essa estaca, por mais que ela tenha profundidade, o consumo total de concreto vai ser menor. Por quê? Porque não vai ter uma monstruosidade, uma sapata de 3x3, muitas vezes com uma espessura geralmente de 1 metro ou até mais por causa da rigidez. Entendido? Né? E se blocos de estacas estão invadindo o espaço, seria melhor para dimensionar uma estaca adequada. Isso às vezes acontece em projetos de apertador de botão gourmet. Que é o que? O cara vai lá, eu considero que a estaca suporta 1 tonelada por metro. Eu não faço SPT, eu não considero SPT. A estaca tem 5 metros, suporta 5 toneladas. O que tem de maluco fazendo um projeto assim é uma maluquice completa e realmente ele está pouco se lixando para o dinheiro do cliente. Daí tem um pilar com 50 toneladas, ele pensa fazer um bloco de 10 estacas, mas na prática com o bloco de 10 estacas pesa mais ou menos 10 toneladas, ele acaba fazendo um bloco de 12, 13 estacas por efeito bola de neve. E aí não tem, e ainda afastadas as estacas não tem como funcionar. Qual que seria a solução? Fazer uma fundação adequada, pré-dimensionar uma escada adequada, planejar uma estaca adequada, ou seja, se eu tenho 50 toneladas, eu quero uma estaca que suporte 50 toneladas. Eu não quero uma estaca que suporte 5 e eu vou colocar um monte delas. Tá? Eu quero uma estaca que suporte 50 toneladas. Mas é muito caro. Não, caro é fazer um bloco de 10, 12 estacas. Certo? Essa que é a questão. E daí é uma questão de planejamento, de engenharia, de fazer SPT e de ter um engenheiro que entende de fundação, se for projetar uma fundação. Mas vamos lá. Exemplo 1. Dois pilares, cargas gravitacionais, carga igual, próximos. Né? Esse é o exemplo mais simples que existe. Tá? Isso aqui é uma questão que eu até pensei, será que eu preciso realmente colocar esse exemplo? Porque esse é um exemplo aqui que nem chega a ser uma verificação especial. Né? Eu tenho dois pilares, os dois têm 90 toneladas, total 180. Né? E está 3 centímetros um do outro. Esses pilares funcionam como se fosse um pilar só. Por quê? Porque eles estão praticamente juntos. Ok? Tá? E os dois têm a mesma carga, então praticamente juntos. A gente considera como se fosse um pilar só. Né? Vai até gastar 1% a mais, até poder fazer um modelo com as duas cargas, mas é praticamente a mesma coisa considerar um pilar de 43 por 55 nesse caso. Ao invés de considerar dois pilares de 20 por 55, considera 40 mais os 3 centímetros de afastamento, 43 por 55, 180. Né? Por quê? Porque a carga ainda está no meio da sapata, né? E a carga equivalente dos dois. Então aqui nem chega a ser um dimensionamento especial. Quando a gente está falando de uma obra com conjunto de dilatação, o dimensionamento e a sapata é praticamente igual. Tá? Tecnicamente, com uma otimização, eu vou considerar o diagrama corpo livre exato e tudo mais, dá para, quem sabe, economizar aí 1% da armadura. Tá? Mas é uma diferença mínima, então
o modelo manual a gente consideraria pilar de 43 por 55 e é praticamente igual, tá? Agora, exemplo 2, pilares afastados. Aqui entra o primeiro problema, né? Que os pilares afastados podem gerar uma dor negativa se não for bem planejado, tá? Mas se for bem planejado, não gera, tá? Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão é cargas diferentes, ok? Tá? Ah, mas todos os pilares têm carga igual. Não, cada pilar vai ter uma carga diferente, né? Então aqui a gente começa a complicar um pouco, tá? Por quê? Porque o ponto médio entre os pilares não é o centroide das cargas, ok? E o centroide das cargas deve ser igual ao centroide das sapatas, ou o mais próximo possível, né? A sapata não fica bem no meio entre os pilares. Ah, eu vou fazer uma sapata, sei lá, de 2,40 por 2,40 e os pilares estão afastados 2 metros, então vai dar 20 centímetros de balanço para cada lado. Não! Isso é feito quando não tem engenharia. Ok? Vamos imaginar dois pilares, um com 40, um com 80 toneladas. Tá? E estão afastados 1,5 metro. Onde que vai ser o centro da sapata? Basicamente, eu vou calcular o centroide. Que vai ser o quê? Considerando o zero como o eixo do pilar de 40 toneladas, né? Eu vou fazer o quê? 1,50 metros, né? Que é a distância vezes a carga do segundo pilar, né? Dividido por a carga total. Isso vai me dar 1 metro, ou seja, a gente vai deixar o centro da sapata a 1 metro do pilar de 40 toneladas. Não a 75, 1,5 metro, metade de 75. Então a gente vai deixar 1 metro da primeira sapata e 50 centímetros da segunda sapata, né? Ou então a gente ou desloca o centroide ou a gente está jogando meio metro da sapata no lixo porque não vai aproveitar, não vai ter carga e ainda vai ter outros problemas. Ok? Pode ser necessário alongar a sapata dos pilares para que ambos fiquem dentro dela, né? Os pilares estão 1,5 metro por 1 metro, digamos. Os pilares estão 1,5 metro e eu determinei que é uma sapata de 1,40 por 1,40. Não cabe dois pilares a 1,5 metro e uma sapata de 1,40 por 1,40. Mas o 1,40 por 1,40 é quase igual a 1 por 2 e daí em 1 por 2 cabe. Ok? Então a questão é, não vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso é eficiente, isso aqui não. Isso aqui é uma maluquice. Isso aqui, muitas vezes, projetado mal feito, gera uma fundação muito mais pesada do que realmente é necessário. Tá? Vamos ver na prática, então. Tá? Carga total é 120 toneladas. Se eu for considerar uma tensão admissível de 25 toneladas por metro quadrado, isso é dimensionado, baseado no ensaio SPT, né? Vai exigir 4,8 metros quadrados. Ah, mas tem o peso da sapata junto. Tá? Vamos imaginar que a tensão seja, sei lá, 27 toneladas por metro quadrado, e daí já está contando o peso da sapata aqui nesse peso total. Mas a questão é, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer uma sapata quadrada de 2,20 por 2,20, porque a raiz quadrada de 4,80 é 2,19, que a gente vai usar 2,20 arredondando, né? Porque em fundações a gente não usa 2,19, não, é ou 2,15 ou 2,20, ou 2,10 ou 2,20 muitas vezes até. Né? Mas a questão é, eu posso fazer uma sapata quadrada de 2,20 por 2,20, eu posso fazer uma sapata retangular de 1,5 por 3,20. Dá na mesma, tanto faz. Bom, a área é a mesma. Agora, tanto faz, não tem diferenças gigantes. Quando eu faço sapata mais quadrada, o que acontece é que vai acontecer um momento fletor negativo. Por quê? Porque tem uma carga muito próxima da ponta. Ok? Momento negativo pesado, momento positivo aqui menor e tudo mais, mas negativo vai exigir malha dupla nessa sapata. Ok? Isso é um dos motivos que muitas vezes não é feito sapata combinada. Por quê? Porque tem muita gente que acha que sapata combinada obrigatoriamente vai ter armadura negativa, o que dobra o custo de armadura da sapata muitas vezes, o que acaba, e dificulta a execução. Então prefere evitar esse caso. Mas a questão é que, se bem planejado, ou seja, estaca de retangular com 13,20 agora, onde eu tenho um balanço para os dois lados, não acontece momento negativo. O positivo maior. Talvez, mas quase sempre o positivo vai ficar próximo do mínimo. A armadura total de uma sapata geralmente é bem pequena. O positivo, comparado à seção, né? Não, mas eu tenho sapata com 5 ferros 12,5 e uma viga com 5 ferros 12,5 seria grande. Mas uma viga, sei lá, de 1,5 metro de largura por 60 centímetros de altura também seria bem grande. Então, a questão é que sapatas têm muito volume de concreto, o custo principal é o concreto. Né? Claro, a gente tem a complicação de armadura negativa, mas é mais uma complicação do que um custo excessivo de aço. A questão é que, assim, eu eliminei totalmente a malha negativa. Eu economizei na obra porque eu facilitei e eliminei uma das possibilidades, mas a questão é que a obra continua perfeitamente estável. Ok? Tá? E a primeira hipótese de armadura negativa, visto que existe uma carga muito próxima ao ponto de sapata. Tá? Aí que é o problema.
certo? Então, e além disso, você vai pensar, tá, mas tem mais positivo na segunda hipótese, vai ter uma taxa de aço muito maior. Mas no outro sentido, perpendicular, vai ter uma taxa de aço menor, porque o balanço total é menor, porque o balanço no outro sentido é de 75 centímetros, que é metade de 1,5, não 1,10, que é metade de 2,20. Entendido? Tá, e a pergunta, porque vai ter um monte de gente que vai falar, não, mas eu vou fazer centrado porque eu tenho que fazer centrado porque não sei o que. Não, não faça, tá? Porque aí, além de exigir uma sapata maior do que em outros casos, né? Ah, eu quero fazer centrado. Passaria uma sapata de 2,20 por 2,20? Passaria uma sapata de 1,5 por 3,20? Não. Precisaria ser uma sapata de 1,5 por 3,70, 2,20 por 2,70. Eu teria que aumentar meio metro do outro lado só para ficar centrado, ok? Quanto que vai ganhar na resistência? Nada. O que que vai ganhar? Nada. Mas vai ficar centrado, que fica bonitinho, tá? O projeto fica um lixo, mas fica bonitinho. Né? A questão é que, além disso, vai gerar recalque diferencial. Por quê? Porque se eu tenho 80 toneladas de um lado, tenho 40 toneladas do outro, e o solo é o mesmo, o que vai acontecer é que o solo com o dobro de carga vai deformar o dobro. Okay? Vai gerar um recalque diferencial na fundação, okay? Vai gerar patologias na obra. Então, é uma questão que você só faz quando quer fazer um projeto errado. Okay? Eu preciso fazer um projeto errado, eu preciso que o cliente nunca mais contrate, daí você faz essa maluquice de teimar em colocar a fundação no centro entre os dois pilares. Tá? Exemplo 3 agora. Pilares afastados com variação de carga. Né? Isso ocorre em prédios, por exemplo, né? Onde o mecanismo de contraventamento é muito compacto para a altura. Ou seja, eu tenho dois pilares, esses pilares estão próximos e esses pilares são do contraventamento da obra. Okay? Eu preciso deles para a estabilidade da obra como um todo. Como a gente está reduzindo a distância entre eles, eu tenho dois pilares próximos para servir de contraventamento e o momento fletor do vento, por menor distância, vai gerar uma maior força. Né? Então, vamos imaginar dois pilares afastados 2,40 metros. Né? Um tem, na hipótese de peso para sobrecarga, 80 toneladas. O outro tem 120. Tá? Ok, a gente pode agrupar eles e tudo mais, e vai deixar, por causa disso, a fundação um pouco mais deslocada para pegar mais carga do 120. Ou seja, se esse pilar mais carregado, né, ele vai ficar mais próximo do meio, o pilar menos carregado vai ficar mais próximo da ponta. Né? Mas vamos imaginar que com vento, o vento vai gerar uma carga adicional, tudo mais. 40 toneladas de compressão de um lado, 40 toneladas de tração do outro, por exemplo. Claro, não vai acontecer tração, vai só acontecer uma redução da compressão. Né? E claro, deve ser só uma parcela de sobrecarga na hipótese de vento. Digamos que a carga mínima seja 35 toneladas e a carga máxima seja 115 no pilar que tinha 80. E no pilar que tinha 120, mínimo de 70, máximo de 150. Tá? O que vai acontecer aqui? Nesse caso, a gente mantém 1,44 m, ou na verdade vai manter 1,45 m, porque em fundação não existe 1,44 m, ou 1,40 m, 1,45 m, ou 1,40 m, 1,50 m muitas vezes. É porque, mas eu vou acertar na mosca, eu vou chamar a NASA para fazer a fundação. Não, tá? Estaca errar 1 centímetro, uma estaca de 50, 60 centímetros, se ela tiver 5 centímetros fora, muitas vezes não é um problema. Ok, tem que ser analisado, mas muitas vezes não é um problema. Então a questão é, não tem como acertar na mosca ali quando você está fazendo uma broca de 60 centímetros. Porque imagina que você está fazendo um furo de 60 centímetros e você errar 5. Imagina que você está fazendo um furo na parede com uma broca de 6 milímetros, por exemplo. Você conseguiria acertar na mosca menos de você marca lá o ponto exato. Se ficar 1 milímetro fora, é equivalente a uma estaca ficar 10 centímetros fora. E errar, por isso aí é fácil. Ok? Então a questão é, engenharia, ou estaca, fundação, é arredondar para 5 ou 10 centímetros. Mas a segunda questão é, e o momento fletor? Ele deve ser absorvido pela rigidez da fundação ou pelas vigas de equilíbrio. O momento fletor efetivo é a variação de carga multiplicada pela distância entre os pilares. Né? Sim, isso vai exigir uma fundação que suporta mais que 200. Por quê? Porque além de suportar a carga axial total de 200 toneladas, eu tenho o momento fletor gerado pelo vento, ok? E isso, as estacas vão trabalhar em conjunto para transformar esse momento em uma força de compressão em uma redução da força de compressão na outra, né? Se surgir tração, já começa a complicar, às vezes acontece, mas a gente deve tentar fazer o possível para evitar. Né? A questão é, e quanto a mais, né, quanto a mais carga vai ter na estaca, quanto a menos vai ter risco de tração, vai depender da rigidez dessa fundação no eixo de contravento. Né? E claro, isso aqui é a mesma coisa que aconteceria numa sapata. Mas a questão é, exemplo 3 na prática, se eu quero demonstrar separado, estaca, sapata e tudo mais, a gente vai fazer o quê? Bom, primeiro a gente modela a hipótese de peso próprio sobrecarga. A 200 toneladas vai dar 66,6, sim, mas eu tenho mais o peso do bloco. Né? Então o que vai acontecer vai dar quase 70 toneladas.
ok? Então, se eu tenho 3 estacas eu tenho 3 estacas para suportar 200, tecnicamente seria 70 toneladas por estaca. Só que não vai ser isso, né? Por quê? Bom, porque a questão é, eu tenho o vento, então aqui criei 3 hipóteses separadas. Ok? Tá? Aqui eu estou mostrando as combinações, já. Isso aqui já é peso próprio mais sobrecarga mais parcela de vento e peso próprio mais parcela de sobrecarga mais vento total em um eixo e tudo mais em cada eixo. A questão é, eu vou ter uma hipótese aqui em verde, ó, que eu vou ter 80 toneladas de um lado e 120 do outro. Essa é a hipótese que a gente já tinha aqui. Eu vou ter uma segunda hipótese, onde eu vou ter 35 de um lado, eu vou ter menos carga do lado tracionado, e eu vou ter 150 do lado comprimido. Eu vou ter uma hipótese com 115 do lado comprimido e 70 do lado menos comprimido, do lado que o vento tentaria tracionar, só reduzir a compressão. Mas a questão é que as estacas da ponta têm que suportar 90 toneladas cada uma delas, 91, 92 praticamente aqui nessa da esquerda. Por quê? Porque a gente redundou em 45, vai se fazer em 44, mas a questão é 92 toneladas essa estaca, a central continua com quase 70 toneladas. Mas o total deu 250 toneladas, tá? E isso vai variar drasticamente pela rigidez da fundação. Se eu aproximar as estacas, eu quero trabalhar com um espaçamento menor porque eu acho legal o espaçamento menor, vai gerar uma variação maior ainda. Tá? Se eu tivesse afastado as estacas 2 diâmetros e meio vezes 3 diâmetros, eu teria 270 toneladas muitas vezes aqui. Okay? Então, o que vai acontecer é que a carga total é maior. Eu posso fazer uma estaca para suportar 70 nessa obra? Não, vou ter que fazer nessa fundação uma estaca para suportar no mínimo 92. Ok? Mas tem a ponderação de 15% do norma. Mas sim, eu não vou abordar isso aqui, tá? Uma questão mais de otimização, mas ok, vai ser uma estaca com umas 80 toneladas, provavelmente aqui no mínimo. Ok? E eu vou fazer as 3 iguais porque não faz sentido. A estaca da ponta é de 60, da estaca do meio é de 50. Não, isso não é feito, tá? Padroniza todos com 60 centímetros, até porque a carga permanente vai ser praticamente igual nas 3 estacas. Ok? Exemplo 4 agora. Um pilar está comprimido, outro pilar está tracionado. Né? E isso imagina que isso ocorre já na hipótese de peso próprio. Se for questão de vento, é só aumentar a rigidez do bloco. Mas o que acontece na hipótese de peso próprio, por exemplo? Quando que isso acontece? Quando tem um problema considerável, ou com o arquiteto, ou com o engenheiro, ou com os dois juntos, né, que tem pilar permanentemente tracionado. Ou seja, na hipótese, digamos, quando a gravidade puxa a estrutura para baixo, tem pilar indo para cima. Tem alguma coisa errada, porque a gravidade está puxando para baixo. Né? Mas isso acontece quando tem uma despadronização total de vãos. Né? Eu tenho um vão de 2 metros e depois eu tenho um vão de 8 metros. Ou eu tenho 2 pilares, um a 3 metros do outro, e um balanço de 6 metros. Né? Isso muitas vezes seria mais eficiente afastar o pilar, né, já 8 metros interno e 6 metros de balanço vai ser mais barato do que 3 metros interno mais 6 metros de balanço. Mas a questão é, vamos imaginar que seja possível, já tentou tudo mais, tem que fazer essa maluquice, né? Não dá para afastar mais o pilar interno, não dá para fazer um vão interno grande para combinar com um balanço grande, e aí tem um pilar tracionado. O que vai acontecer? Vamos imaginar que tem um pilar tracionado com 20 toneladas e outro comprimido com 60 toneladas. E eles estão a 1,5 metro um do outro. O que vai acontecer? Bom, a posição, onde que deve estar o centro da fundação? Vai ser a carga do segundo, né, vezes 1,5, que é a distância, dividido pelo somatório de cargas. 60 menos 20 dá 40. Então, eu tenho 90 sobre 40, que vai dar 2,25 metros. Tá? Então, eu tenho o primeiro pilar, depois eu tenho o segundo pilar, e depois, aqui nesse asterisco aqui, é o centroide da fundação. Percebe que o centroide da fundação fica para fora dos pilares? Tá? Esse é o problema de um pilar permanentemente tracionado. E o que vai exigir? Né? Vai exigir basicamente, se for trabalhar, estou mostrando um exemplo, 4 estacas, beleza. O total das estacas é 40 toneladas apenas, tá? Então vai ser uma estaca bem pequena, talvez nem compense fazer tantas estacas. Estou demonstrando um exemplo e tudo mais, mas a questão é, vai ser cada estaca com 10 toneladas. E se eu quiser teimar em colocar no eixo, daí você vai ter estacas, ao invés de ter 10, vai ter 50, 60, 80, 100 toneladas, dependendo do caso, porque você tem um momento flator pesado para burro. Ok? Tá? Então, a maneira eficiente é isso aqui. Tá? Vai ter um bloco grande também, igual ao balanço, né? Indo para ficar embaixo do balanço. Ou seja, vou até mostrar na tela, no meu quadro aqui, para demonstrar melhor o que exatamente vai acontecer. Então, vou até apagar isso aqui, né? Mas o que vai acontecer é o seguinte, isso, como falei, o balanço, né? Vamos lá. Arquitetônico doido, tem um balanço aqui, tem 2 pilares próximos aqui, ó. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte aqui, ó.
Aqui, ó, aqui eu tô falando do... Aqui, ó, tá. Então, aqui, sabe, aqui é o baldômetro, aqui é o balanço, tá? E isso que eu tô olhando tanto abaixo, tem uma pessoa aqui, por exemplo, né? Tem um balanço aqui de 6 metros e um voo interno de 3 metros, por exemplo. Ou 2 metros aqui, mais. Quanto menos, pior, tá? 2 metros aqui vai ser pior, tá? O ideal seria o dobro, para dentro seria mais econômico. Mas a questão é, vamos imaginar que nesse caso tenha isso. Como que vai ser a fundação? A fundação vai ser assim, ó. O centroide da carga da laje vai ser o centroide da fundação. Entendeu por que eu tenho que ter 4,5 metros lá para fora de balanço? Pois é, né? O centroide não fica no meio dos 2 pilares. Se eu fizer, é cagada. Eu estou fazendo uma fundação, eu vou precisar de uma fundação muito mais pesada nesse caso, né? Se for buscar, só se buscar eficiência você faz isso, tá? Se você pensar isso aqui é muito caro, não, muito caro é tentar fazer 2 estacas, uma com 100 toneladas e a outra com 50 toneladas de tração, e daí ativou a tração em fundação, em carga permanente, você ativou automaticamente, tem que fazer um ensaio de carga na fundação, um ensaio de carga de tração na sua fundação, né? E um ensaio de carga mais uma obra pequena, médio porte e tudo mais, é um custo pesado para burro. Vai garantir uma fundação um pouquinho mais econômica, mas vai gastar 30 mil reais para economizar R$1.000, R$1.500 de fundação, não compensa, tá? E por questão final, né? Combinar fundações é uma das alternativas em um projeto de fundação predial, mas várias outras podem e, na verdade, devem ser consideradas em um projeto adequado, né? Eu demonstro na prática como planejar uma fundação predial de uma obra em concreto armado, assim como o dimensionamento de toda a obra, desde concepção e planejamento até a otimização e detalhamento, no curso de concreto armado avançado. Ok? Deixa eu dizer, tá, mas e uma obra de alvenaria estrutural? Uma obra de alvenaria estrutural não vai ter fundações combinadas. Né? Não faz sentido trabalhar com sapata isolada, né, em uma obra de alvenaria estrutural. Né? Mas isso pode acontecer em uma obra de concreto armado. Beleza? E, claro, tem várias outras alternativas que você vai usar e deve usar dentro de um projeto se for otimizar. Né? Como planejar sessões e tudo mais, tudo isso tem que ser determinado para evitar um custo gigante. Ok? Todos os meus cursos estão no link na descrição abaixo, né? Desce no vídeo ali embaixo, vai ter a descrição, vai ter o link do meu Linktree, que vai ter todos os meus cursos, vai ter lá minhas planilhas, vai ter, você pode adquirir lá também consultoria comigo, pode adquirir meus livros, inclusive o livro Mínimo de Estrutura, se está começando, eu recomendo bastante, ok? Logo abaixo, né? E eu também deixo isso aí na bio do Instagram, ok? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.